Geminas TV. Oferecimento. Mental Corp. Ampla variedade em tratamento de fisioterapia, nutrição e estética. Rua da Aparecida, número 748, no centro de Guaxupé. Olá! Na entrevista de hoje, recebemos em nossos estúdios o professor e terapeuta Masakazu Nagai. Ele vai falar como o cérebro se comunica, como a gente comunica errado com o nosso cérebro e os conflitos que isso pode nos gerar. Olá, professor, seja muito bem-vindo aos Geminas. Fale pra gente como que o cérebro se comunica com o nosso corpo, com o nosso dia a dia. Legal, eu gostaria de primeiro agradecer a você a oportunidade, né, Denise, e agradecer também a Geminas TV. Qual que é a pergunta mesmo? Como o cérebro se comunica? Bom, na verdade, existem estudos e pesquisas que falam sobre programação neurolinguística. O cérebro trabalha através de programação. Você que está em casa, nós temos uma programação. Exemplo, hoje eu não estou aqui por acaso. Você não está por acaso. A nossa colega aqui também não está por acaso. Por quê? Tudo é sincronicidade de pensamento. Mas eu estava programado para eu fazer uma caminhada e de repente isso não acontece. Mas existe uma programação mais forte ainda que está no seu inconsciente. Mas eu estava programado para ir para a praia hoje e de repente, o que acontece? Já aconteceu com você em casa? Tudo certinho para ir para a praia, de repente anuncia, temporal, pronto. E aí, o que você vai fazer? Tem coisa que o teu cérebro, nosso cérebro, já sabe, só que a gente não usa a tal da intuição. Por isso que muitas vezes a gente fala, caramba, eu programei tudo e isso não acontece. Então, de certa forma, fazemos isso de forma errada. A comunicação. O corpo, os nossos sentimentos, a intuição, como você disse, com o cérebro. Fazemos isso de forma errada. Atualmente, os estudos, né, a psique principalmente, a neurociência, eles têm uma visão o quê? Uma visão clínica, uma pesquisa genética, uma pesquisa como que o cérebro se comunica. Mas, na verdade, está muito além da verdade. Na verdade, está muito ainda na superfície. Porque, veja bem, eu pego um exame, quem sou eu, profissional, pelos exames, falar o que está acontecendo com o teu pensamento? Quem sou eu, médico, doutor, sei lá, eu, Nagai, chegar e pelos exames falar o que aconteceu, por que aquela criança ou aquela pessoa agrediu fulano? É totalmente abstrato, pessoal. A ação, a reação é algo impulsiva. Qual profissional seria capaz de identificar isso? Ninguém. Então, existe alguma forma de controlar o nosso cérebro? Sim, eu falo assim. O cérebro e as emoções, Denise, estão interligados. Tudo está interligado. Eu vou dar um exemplo bem clássico, uma pessoa que vai viajar numa trajetória de, por exemplo, da cidade até uma determinada, daqui no Rio de Janeiro. Você acha que a emoção, ele sai de casa, nossa, vou para o Rio, vou para a grande cidade, a cidade maravilhosa, né? Pronto, e no meio do caminho furou pneu. Você sabe o que vai acontecer nessa trajetória? Não. Nós não sabemos, mas o nosso inconsciente sabe, porque o nosso inconsciente não existe tempo e espaço, como você disse. Controlar, como é que eu controlo? Eu preciso aprender a mergulhar no relaxamento. Quando eu aprendo a mergulhar no relaxamento, eu acesso o hemisfério cerebral direito, que o direito está ligado intimamente com as emoções, sentimento e programação que já estão instaladas. Aí você fala, Denise, a programação já está instalada? Sim. Desde que você nasce, 70% da informação já está instalado no programação mental do bebê. Como isso? Ele não respira? Ele não chora? Ele chora porque o cérebro sabe que tem que chorar. Ele chora porque está com fome? Ele chora porque está com sede? Não, ele chora porque quer fazer xixi. Ele chora porque está calor, está suando. E a mamãe, com a melhor das boas intenções, mamãe, o papai, com a melhor das boas intenções, pega o bebê, balança para lá e para cá, não é assim? Para tentar acalmar essa criança e o choro dessa criança que está em desespero, que está em pânico. Mas mamãe, papai, vocês fizeram o melhor. O problema é os estudos que estão muito obsoletos. Da mamadeira, que para de chorar. Lógico que o bebê vai parar de chorar. Você deu mamadeira, como é que ele vai chorar? Como é que ele vai chorar com a boca? É impossível. Ele vai
sentir sonolência, que toda vez que cai alguma coisa no estômago, o que acontece com você? Vontade de dormir. É um hábito natural do ser humano. Todo ser vivo, independente de quem seja. O animal, quando come, precisa do quê depois? Cochilo. Para fazer o quê? Digestão. Então, isso é uma coisa antiga que a ciência, infelizmente, está ignorando. Tá ok? Você falou aí sobre os hemisférios cerebrais. Me explique. Existem dois. Sim. Na verdade, existe mais. Existem mais. É que a ciência... Existe um que é mais dominante? Sim. A ciência só explica hemisfério direito e hemisfério cerebral a grosso modo. A grosso modo. Só que nós temos lóbulo posterior, lóbulo frontal, vários lóbulos, que cada uma delas tem uma função, um significado emocional, afetivo, percepção, que é diferente, um pouco diferente dos animais, tá ok? Então, nós temos o hemisfério direito, que é puramente emocional, e o hemisfério esquerdo, que é puramente racional. Aí, outro dia, tem uma pessoa que falou assim, mas não é o contrário? Não. Quem é direito, hemisfério cerebral esquerdo. Quem é canhoto, utiliza mais o hemisfério cerebral, ao contrário. Então, existe esse contrário. Por isso que quando uma pessoa tem AVC desse lado, qual é o lado que paralisa? Esse lado. Quando tem AVC desse lado, qual é o lado que paralisa? O lado oposto, porque é uma bifurcação na nuca. No caso do AVC que você falou, a pessoa pode mudar de comportamento após o AVC? Todos, com certeza. Não só AVC, mas qualquer incidente, qualquer trauma físico, mental ou psicológico. A pessoa está tudo bem, né? Resolveu, de repente, vamos passear, tudo bem, beleza. Você viu aquele exemplo daquele filme Esqueceram de Mim? Poxa, quer um exemplo daquilo? Aquilo lá é muito comum. De repente, no filme é absurdo porque esqueceram o caçulinha. Mas já aconteceu? Lógico que já aconteceu. Aconteceu de ter esquecido minha bolsa, já aconteceu principal, a roupa, a toalha. Quantas vezes chega num determinado ambiente? Nossa, eu tenho que procurar roupa. Nossa, eu tenho que procurar toalha. Né? Então, são detalhes que um profissional mais, uma pessoa mais treinada, mas aqui aconteceu uma coisa muito interessante na viagem que eu estava vindo para cá. É exemplo disso, tá? Quando você está na trajetória, existe muitas coisas boas e muitas coisas ruins e muitas coisas que você tem que aprender. A gente aprende mais com fato negativo. Né? A gente fala assim, nossa, eu planejei e não aconteceu do jeito que eu planejei. Esse é um grande erro da humanidade. 99,9% pensa assim. Eu planejei um passeio e olha o que aconteceu. Que frustração. Engano. Grande engano. Por que grande engano? Porque a maioria das pessoas planejam errado. Por que aquilo não aconteceu? Porque você não estava no tempo certo, no lugar certo, na hora certa. Então, esteja você no lugar certo, na hora certa e no momento certo e com a pessoa certa. Por exemplo, de repente, se acordasse de manhã, temporal. Temporal não é obstáculo. Você ia estar aqui. Se você tivesse falado assim, Nagai, se chover, não tem gravação. Opa, aí eu ia falar assim, não tem gravação hoje. E, professor, você estava falando da racionalidade humana. Por que os homens são mais racionais, eles usam mais a razão e a mulher a emoção? Tem uma explicação para isso? Tem. Na verdade, isso é relativo, tá, pessoal? É uma predominância. Diz que o homem ele é mais racional e a mulher mais emocional. Por que eu falo que isso é muito relativo? De acordo com a educação que ela teve, dos pais que ela teve, tá certo? Então, por exemplo, você pega uma criança, a personalidade começa principalmente nos primeiros 7 anos de vida. A primeira infância faz a diferença dessa criança. Então, se essa criança teve um pai e uma mãe equilibrada, ela vai ter uma vida, com certeza, equilibrada. Principalmente quando os pais, na educação, passam o que é correto, e o que é certo, e o que deve ser feito, e o que não deve ser feito. Agora, o grande problema é que a nossa educação está totalmente obsoleta. Infelizmente, a nossa educação brasileira está completamente distorcida. Né? Então, depois a gente fala isso daqui a pouco, tá bom? Mas é por isso. E professor... Só para concluir. O homem, ele é mais racional porque a vida ensinou ele a ser frio, calculista, não pode ter medo, homem não chora. Criança, homem, garoto, está com vontade de chorar, não pode chorar, não pode expressar emoção, porque ele é homem.
Aonde que o homem não pode chorar? Quer dizer que eu não posso chorar porque eu sou homem? Que absurda. Ou a mulher pode chorar porque ela é mulher. O que é isso? Isso trouxe um conflito muito grande hoje. Imagine se você fosse minha mulher agora, minha esposa. De repente ela começa a chorar. Eu vou ficar emotivo, porque eu estou condicionado a não magoar ninguém. E, de repente, o que vai acontecer? Você se torna vítima. E isso é muito comum. Muitos casais estão presos porque um se coloca de vítima, tanto o homem contra a mulher. E por isso que deve ter o equilíbrio entre razão e emoção. Nem tanto emoção e nem tanta razão. E aí você comentou o seguinte, eu comentei, tem homem que ele é mais emotivo. Sim, final de novela. Tem mulher que não chora. E tem cara que chora. Tem, eu já vi. Olha, eu sou uma pessoa que trabalho bem os dois lados. Mas final do filme Titanic, eu me emocionei. E garanto que muitos homens se emocionaram. Ah, isso com certeza. Aquele filme é... E garanto que você também sabe que muitos homens choraram. Sim, com certeza. Agora, aquele homem que não conseguiu chorar no final do Titanic, cuidado. É problema sério. Professor, existe uma forma de igualar, equilibrar essa emoção com a razão, tanto para homem quanto para mulher? Sim, existem vários exercícios. O alfa, você já presenciou várias vezes o estado alfa, inclusive nas outras reportagens eu falo. Entrar no hemisfério cerebral alfa, baixar a frequência alfa, você equilibra tanto a razão quanto a emoção. E nesse momento, o indivíduo, o paciente, na verdade, junto com o terapeuta vai falar para ela o seguinte, vamos baixar essa ansiedade. Na verdade, vamos baixar essa razão. Vai aflorar a emoção está aqui, vai aflorar a emoção? Lógico que vai, principalmente se ela tem um conflito. Por isso que uma pessoa, quando tem, por exemplo, depressão ou pânico, quando ela vai relaxar, ela começa a sentir já a sensação de palpitação. É lógico, ela quer superar ou não quer superar, ou quer tomar remédio a vida inteira. Por isso que eu falo, a decisão é sua. Você quer superar o seu pânico? Se não quiser superar, tome medicação para o resto da vida. E o médico tem razão. Você vai ter que tomar esse remédio por resto da sua vida. Do contrário, você vai ter que procurar alguém especialista que ajude você a descobrir a origem desses bloqueios e traumas. Tá joia, professor. Muito obrigada pelas informações. Nós continuamos em outro bloco, em outra entrevista também. Falaremos mais sobre esse assunto, aprofundaremos mais sobre os estudos do cérebro, né, os conflitos aí que a gente cria com o dia a dia. Legal, eu agradeço a você. Pode pôr o meu site ou vocês colocam? Sim, por favor, deixe seu contato. Meu site é www.nagaialfaterapia.com. Valeu. Já muito obrigada, professor. Ficamos por aqui. Você continue, clique e assista Geminas TV.